Olá, leitores apaixonados, você está no canal Explora Mundo, eu sou Edner Braga e hoje vou falar nesse vídeo de uma trend, né? Você que é um leitor ligado deve estar sabendo que uma americana, que é escritora, podcaster, Courtney Henning Novak, viralizou no TikTok com um vídeo falando maravilhas sobre a leitura que ela está fazendo do livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí eu tive a vontade, a partir dessa notícia, de fazer algumas reflexões em relação a essa obra, em relação a por que precisou ter uma americana falando dessa obra para que essa obra começasse a ser procurada no resto do mundo e no Brasil principalmente. Vou falar mais do Brasil. Por que a gente não lê, né, brasileiro de uma forma geral, não lê Machado de Assis ou não lê os autores brasileiros, que nós temos tantos, centenas de autores, de bons autores, e principalmente não lê a literatura clássica brasileira, da qual o Machado de Assis faz parte. Ele é considerado um dos escritores mais geniais do mundo de todos os tempos, e o brasileiro leitor, né, porque quem não é leitor não lê mesmo, mas o brasileiro leitor lê pouco Machado de Assis. E com isso eu não estou generalizando e não estou dizendo que ninguém lê Machado de Assis. Tem muita gente que lê, mas muito menos pessoas do que deveria ler Machado de Assis ou ler até outros autores brasileiros que são de extrema qualidade e que precisam ser reconhecidos lá fora para depois passar a ser conhecido ou reconhecido aqui dentro, principalmente pelas novas gerações que eu tenho ouvido nesse tempo que eu estou trabalhando com livros, e isso tem mais de 18 anos, que não leio autor brasileiro, só leio autores estrangeiros, só lê, né, se dedica a ler autores estrangeiros muito conhecidos, ou lê um ou outro autor brasileiro quando ele viraliza, né, usando uma linguagem de hoje. Falando por mim e pela minha experiência, tendo sido formado como leitor durante os anos da minha permanência na escola. Primeiramente, a gente percebe, na minha época, e isso mudou, ainda bem que mudou, que se faziam crianças que ainda não tinham repertório nenhum de leitura, ou tinham muito pouco repertório de leitura, ler livros. Adultos, né, ou que eram para pessoas mais velhas, com alguma vivência da vida ou com alguma vivência enquanto leitor, ler clássicos da literatura no momento em que ela não estava preparada para isso. Então a gente via como algo enfadonho, chato, lento, a leitura não evoluía, não tinha a rapidez e a dinâmica que uma criança gostaria que tivesse nas coisas que ela faz. Afinal, o foco de atenção de uma criança vai daqui para lá, de lá para cá, de uma forma muito dinâmica e muito rápida. E forçar uma criança a ler um clássico é absolutamente avesso ao desenvolvimento de um hábito de leitura, porque a leitura passa a ser vista como algo chato. Então é difícil desenvolver um hábito de alguma coisa que é sentida, percebida como chato, principalmente porque era forçado. Outra coisa, você lia na minha época com a obrigação de ter um entendimento esperado, num nível de profundidade esperado que não era de acordo com a idade da criança que estava lendo. E lia para ser avaliado, né? Você tinha que responder as tais fichinhas de atividades que vinham nos livros, que o professor tinha essa fichinha já respondida pela editora e que colocava uma resposta pronta e que o professor esperava que você respondesse exatamente ou muito parecido com aquilo que ele tinha como resposta pronta. Qualquer coisa que saísse nem sequer se considerando um pequeno desvio padrão para mais para menos, vinha como um resultado um errado e uma nota baixa. Ora, isso não é nada estimulante para alguém que está se formando como leitor. Ser punido por uma leitura que foi considerada errada por alguém que se baseou num padrão fixo, né, e com pouca flexibilidade. A criança não estava preparada para um nível de leitura daquele, e muito menos para fazer interpretações dentro de um quadro que era esperado por um professor, porque ele tinha uma ficha pronta já respondida a respeito disso. Então, assim, para a maior parte dos meus colegas que eram alunos na mesma época que eu e que estudavam junto comigo, era um horror toda vez que o professor pedia uma leitura, pedia essas tais fichinhas preenchidas e depois fazia uma prova a respeito daquela leitura, esperando exatamente que você respondesse algo que já estava padronizado. Então era muito complicado gostar de ler e se desenvolver enquanto leitor diante de um quadro desse. Eu sei que isso mudou bastante, até porque na fase do meu filho ir para a escola e entrar em contato com essas leituras, eu percebia que se propunham leituras menos clássicas, menos densas e mais de acordo com a faixa etária dos alunos, dependendo da idade da série que ele estava cursando. E que isso começou a ir não crescendo. Isso sim, era muito mais adequado para formar leitores do que na minha época, em que já se exigia leitura de literatura clássica. Muito difícil, né? Mas, por quê? Que mesmo assim,
não se desenvolveu o hábito da leitura. E por que não se desenvolve o hábito da leitura nas escolas? Alguma coisa tem que ser pensada e tem que ser revista nesse sentido, porque o que eu percebi depois, na fase em que meu filho estava se formando nas escolas, galgando as séries e se formando supostamente como leitor, é que aí se persistia muito tempo na literatura infantil, depois na literatura mais adolescente, infanto-juvenil, mas não se chegava nos clássicos. Na verdade, os clássicos iam ser exigidos quando ele fosse responder às provas de vestibular. Aí tinha que ler 10, 12, 14 clássicos que vinham nas listas dos grandes vestibulares, de um supetão só, numa rapidez muito grande e sem ter tido treino de leitura de clássicos, e aí ir responder nas diversas provas de vestibular que se fazia por aí. E aí a gente percebe que a maior parte das pessoas, dos vestibulandos, acaba lendo, buscando sinopses, ao invés de ler a obra, porque não vai ter tempo para se preparar no vestibular de ler 14 obras clássicas de repente. Então eu acho que são coisas que trabalham de alguma forma como um impeditivo ou não são muito estimulantes para que as pessoas no Brasil leiam, apreciem e aprendam a gostar da literatura mais clássica, da literatura mais rebuscada, mais densa e de uma época que não é a nossa, em que se utilizava uma linguagem, uma estrutura de vocabulário, uma estrutura de narrativa muito diferente das obras literárias de hoje. Por isso que acaba acontecendo de vez em quando um fenômeno como esse de que uma pessoa de fora do país, que fala uma outra língua e que leu uma tradução, não leu na língua original, vir falar bem dessa obra nas redes sociais, e aí então as pessoas se interessarem por lerem. Mas o que vai acontecer? Muitos leitores que não têm formação enquanto leitor para ler esse tipo de obra vão abandonar a obra antes de acabar, ou vão ler inteira e vão achar chata, vão achar enfadonha, vão achar difícil, ou seja, você pode esperar aí uma enxurrada de pessoas falando mal de Machado de Assis e falando mal de Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque não houve o necessário preparo, o necessário tempo, o necessário processo de maturação enquanto leitor para aproveitar bem dos clássicos da literatura. Então, assim, na verdade, a minha ideia não foi fazer nenhuma crítica aos leitores atuais, aos jovens, mas sim fazer algumas reflexões de por que a gente não tem esse hábito de fazer leitura dos clássicos e, quando a gente fizer, porque acontece um fato desse, que vira uma trend, isso pode resultar para vários leitores, para muitos leitores, para milhares de leitores, em uma experiência que não seja muito bem aproveitada, não seja vista como uma experiência positiva, e ele acabe se desestimulando de fazer outras leituras de clássicos ou até outras leituras de Machado de Assis. Machado de Assis foi um escritor brilhante, é brilhante até hoje, até porque a crítica social que ele sempre fez nas suas obras, usando da ironia, do sarcasmo, de uma narrativa mais cínica, misturando também um pouco de horror, vamos dizer assim, pode não ser vista com esse brilhantismo todo, porque não é Machado de Assis que não estava preparado como escritor, mas é porque nós é que podemos não estar preparados para sermos ainda leitores de Machado de Assis. Mas eu desejo muito que grande parte dos leitores que neste momento compraram, por causa desse vídeo no TikTok dessa escritora americana, realmente possam aproveitar muito bem dessa leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas e possam passar a querer e a apreciar Machado de Assis e a ler toda a sua obra, que é imensa e que é maravilhosa. Então eu desejo boa leitura para todos vocês. Depois que lerem, ou se já estão lendo, coloque as suas primeiras impressões sobre esta grande obra aqui abaixo do vídeo nos comentários. E se você quiser, ainda não comprou e quiser comprar o livro, tiver interesse em comprar, eu estou deixando o link de compra da Amazon, que o canal Explora Mundo é afiliado, porque você, ao adquirir o livro por esse link, vai estar dando uma força para nós, para que a gente possa continuar produzindo bons conteúdos para vocês. Espero que essas reflexões sejam um estímulo para que você leia, mas que você não pretenda ler com uma grande velocidade, mas se dê o tempo para ler, absorvendo e realmente curtindo a leitura e percebendo toda a genialidade do Machado de Assis, e que se elimine os riscos de você, ao final, achar que não foi uma leitura produtiva, positiva e legal para você. Deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo e, principalmente, se inscreva no nosso canal, assine o sininho das notificações para receber toda segunda-feira o aviso de que tem vídeo novo aqui no nosso canal. Se você é um leitor apaixonado, vem fazer parte desta comunidade comigo. Muito obrigado pela sua atenção e eu espero que você volte mais vezes aqui. Fui!